que eu considero o culto mais solene da igreja aqui na terra. O culto de Santa Ceia, que não é um comes e bebes, até porque o pedaço de pão que nós comemos e o cálice que bebemos são pequenos demais para ser um comes e bebes ou um piquenique. Mas é um culto em que nós fazemos em memória do Senhor Jesus Cristo. É impossível um crente vir para um culto como este, acercar-se à mesa do Senhor, sem se lembrar do Calvário. A cruz, meus amados irmãos, ela diz o apóstolo São Paulo, para os que se perdem, é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É um prazer estar revendo o pastor Joel. Ele diz que nós nos conhecemos há muitos anos. É verdade. Só que eu sou bem mais velhinho do que ele. Quer dizer, eu tenho mais idade, não sou velho. Porque o crente só fica velho se ele quiser. Mas aí, pastor Joel, como é que faz para não ficar velho? É viver no óleo. Você compra uma lata de sardinha, põe lá na despensa, pode esquecer. Pode passar 10 anos, a validade vence, mas quando você abre, ela está do mesmo jeito. Porque o óleo conserva. Crente, irmãos, tem que ser como pastel de rodoviária do Brasil. E o que é que tem o pastel de rodoviária do Brasil? Tem muito óleo e pouca carne. Então, se você quer ser sempre novo, irmão, não saia do óleo, viva no óleo. E quando o pastor Joel, ele confirmou a minha vinda aqui, eu falei com ele pelo WhatsApp, estaria vindo aos Estados Unidos, gostaria de estar aqui com os irmãos. Ele disse que hoje, 1º de abril, seria o culto de Santa Ceia. E eu fiquei muito alegre, irmãos. E pensando nisso, Deus falou ao meu coração, através da sua palavra, que eu quero transmitir para os irmãos esta noite. E creio que Deus tem uma bênção reservada para nós. Nós vamos ler em Hebreus, capítulo 9. Abra sua Bíblia. E nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 14. Hebreus, capítulo 9, versículo 11 ao 14. Quem encontrou pode dizer amém? Amém. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Queridos irmãos, quando Deus falou meu coração através desse texto, ou me lembrou desse texto bíblico, ele falou comigo, pastor Joel, para nesta noite eu falar sobre as bênçãos, ou os benefícios, como você quiser, que o sangue de Jesus nos proporciona. Podeis assentar. As bênçãos ou benefícios que o sangue de Jesus
nos proporciona. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, quando nós tomamos em nossas mãos a Bíblia Sagrada e começamos a ler, a examinar as suas páginas ricas e maravilhosas, nós vamos observar de uma maneira clara e patente que a Bíblia é um livro que fala muito em sangue. Eu não conheço nenhum livro no mundo que fale mais em sangue do que a Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, do Apocalipse ao Gênesis, há como que uma faixa vermelha vazando toda a Bíblia. A Bíblia fala em sangue de animais, como de touros, de bodes, de carneiros, de novilha. Mas a Bíblia também fala em sangue humano. Porém, de todos os tipos de sangue que a Bíblia faz menção, aleluia, existe um que se destaca, existe um que se sobressai pela sua excelência, pelo seu poder e pelas bênçãos que ele nos proporciona. E esse, como não poderia deixar de ser, se trata do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós na cruz do Calvário. O sangue de Jesus, ele fala mais alto do que o sangue de Abel, que foi derramado por Caim. O sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Zacarias, que foi derramado entre o altar e o santuário. O sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. O sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de todos os heróis nacionais que um dia tombaram nos campos de batalhas. Você pode falar no sangue dos grandes vultos da história. Você pode falar no sangue de Maomé. Você pode falar no sangue de Mahatma Gandhi. Você pode falar no sangue de Confúcio. Você pode falar no sangue de Allan Kardec. Você pode falar no sangue de Hitler, Mussolini. Você pode falar no sangue de Joseph Smith, da Madame White, do fundador do mormonismo, das testemunhas de Jeová. Você pode falar no nome de todas essas pessoas que o diabo dá gargalhadas. Mas quando nós falamos no sangue de Jesus, o inferno estremece. No céu os anjos se encurvam. E na igreja os crentes se alegram. Porque neste sangue há virtude. Este sangue, meus amados, é uma fonte de bênçãos para o ser humano. E meditando nisso, Deus falou ao meu coração: quais são os benefícios que o sangue de Jesus nos proporciona? O primeiro deles é a purificação dos nossos pecados. Nós vivemos, nas mãos, numa época de grande avanço na ciência, na tecnologia, na química. A gente chega num supermercado, vai lá na seção de produtos de limpeza. Tem produtos que limpam assoalho, tem produtos que tiram mancha da roupa, tem produtos que purificam o ar, tem produtos que limpam os talheres, pratos, tem produtos que limpam e tiram mancha dos estofados, limpam os móveis. Mas até hoje, aleluia, nunca alguém descobriu, jamais descobrirá uma fórmula química que tira o pecado do homem, que limpe o pecador. Porque este poder, esta bênção,
só existe no sangue de Jesus. Quando João Batista viu Jesus pela primeira vez, e como que antevendo a sua morte na cruz, ele apontou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue dos animais que eram oferecidos, sacrificados nos rituais, nas cerimônias do Velho Testamento, diz a Bíblia que cobriam os pecados. Mas o sangue de Jesus não cobre, o sangue de Jesus limpa, o sangue de Jesus purifica. O sangue dos homens pode ser um rei, pode ser um príncipe, um plebeu, pode ser uma pessoa famosa, não famosa, rica, pobre, branca, preta, vermelha. Pode ser o sangue de um sábio, de um analfabeto. Todo o sangue humano e de animais também, aonde bate, deixa uma mancha. E é difícil de tirar. Só o sangue de Jesus é que não deixa mancha. Ele tira toda a mancha. O Deus falando através do profeta Isaías, ele diz: vinde e argui-me, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. E o apóstolo São João, escrevendo a sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7, ele diz: se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa expressão toda é plenitude, irmão. O sangue de Jesus não nos purifica de alguns pecados, de todos os pecados, sejam os mais hediondos. E quando eu estava pensando nisso, Deus falou para mim: e por isso o crente não pode jogar pecado para debaixo do tapete. Se você pecar, vá lá no Calvário. Calabachurece. Há uma fonte carmesim jorrando. E que ainda tem poder de limpar o mais vil pecador. Mas a segunda bênção, segundo benefício que o sangue de Jesus nos proporciona, é a bênção, é o benefício da proteção. Meus queridos irmãos, nós vivemos numa época, não é só no Brasil não, é no mundo, de insegurança. Há um medo com esses grupos terroristas por aí. As pessoas estão procurando se proteger. Lá no Brasil, aqui ainda não, mas no Brasil de primeiro, eu me lembro quando eu era um adolescente, quando eu era um jovem, as famílias se sentavam nas calçadas até altas horas da noite. As crianças brincavam no meio da rua. Joel brincou muito, eu também brinquei. Os muros eram baixos. Hoje são verdadeiras fortalezas. São tão altos que a gente nem vê a casa. Uns com cerca elétrica, outros com uma placa bem grande, dizendo pitbull raivoso. Outros têm câmera para as pessoas dentro de casa ver o que está acontecendo lá fora. Ainda diz assim: você está sendo filmado. Os importantes, os ricos, os famosos têm guarda-costas, carro com vidro à prova de bala, lataria à prova de bala, mas mesmo assim não escapam da violência. Porque a Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Proteção, segurança, meus irmãos, só há debaixo do sangue de Jesus. Crente não precisa dormir com um 38, com uma carabina, com escopeta debaixo do travesseiro, não. Nós temos o sangue.
Toda noite, quando eu vou fazer a minha última oração do dia para dormir, eu digo: Jesus, me cobre com o teu sangue. E em paz me deito e logo adormeço. Eu estou protegido pelo sangue, irmãos. Você que é crente, salvo, fiel, está protegido pelo sangue. Quando eu não era crente, irmão, eu não relaxava um revólver na cintura como paraibano, sangue quente. E uma peixeira presa por um elástico na perna, parecia um cangaceiro. Achava que estava protegido, seguro. Coisa nenhuma, irmãos. Seguro eu passei a estar depois que eu aceitei Cristo como Salvador. O seu sangue me garante segurança, proteção. Aleluia! Quando Deus mandou Moisés sair com o povo do Egito, Deus disse que à meia-noite o anjo da morte iria passar. Haveria morte no Egito, os primogênitos iriam morrer. Mas Deus disse a Moisés: Moisés, celebra a Páscoa. Ei, Shurimeandas. Moisés, pega o sangue do cordeiro pascal e marca os umbrais das portas, Moisés. Porque aonde houver sangue, aleluia, não haverá morte. O anjo vai passar direto, e assim aconteceu. Do palácio de Faraó, a cabana do mais humilde egípcio, morreu o primogênito. Mas no acampamento de Israel, onde havia a marca do sangue, não morreu ninguém. Aleluia. Eu me lembro, meus amados irmãos, uma certa ocasião, eu morava em Natal, no Rio Grande do Norte. E um dia eu fui ao centro da cidade. E já naquele tempo era difícil encontrar um estacionamento no centro da cidade. E eu fiquei rodando, pastor Joel. De repente eu vi uma brecha bem grande. Eu digo: é ali, foi reservado para mim. E eu fui com o meu carro naquela época, um Fusquinha, alegre, satisfeito. Quando eu cheguei, que manobrei, que fui estacionando o carro, aí veio um soldado com a metralhadora, olhou para mim assim, apontou para o chão. E eu, quando olhei para o chão, não tinha visto, estava escrito área de segurança. Proibido estacionar. E Deus falou comigo também: existe no mundo espiritual uma área de segurança. E essa é no sangue de Jesus. Quando Raabe escondeu os espias e mandou ele ir por um caminho, antes ela pediu àqueles espias que tivesse compaixão dela. O povo lá de Jericó, todo mundo estava tremendo com medo dos israelitas, porque ouviam falar do que Deus estava fazendo. E o que aconteceu? Aqueles espias disseram: tá bom, nós vamos ter compaixão de você. Agora você vai fazer uma coisa. Aleluia. Você vai colocar lá na janela da sua casa um fio de escarlate, um fio, um cordão vermelho. Nós nos responsabilizamos por todos que estiverem debaixo do teu teto, porque ali estava a marca. Aquele cordão vermelho simbolizava o sangue do cordeiro. E quando Israel tomou Jericó, nenhuma pessoa que estava dentro da casa de Raabe sofreu um arranhão. Lá, Joel sabe disso, os irmãos sabem disso. No Brasil, naquelas favelas em São Paulo, naqueles morros lá no Rio de Janeiro. Nós entramos lá, eu já fui em morro no Rio de Janeiro, que carro não sobe, subimos a pé, naquelas ruas estreitas e escuras. Daqui a pouco saltava um marginal com um R15, um fuzil R15, quando vi, é crente. É crente. Deixa passar. Não é porque crente seja mais valente do que ninguém, não, mas é brabo do que ninguém, não. É porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Nós estamos protegidos. Quando o mundo faz os seus eventos
convoca a Polícia Federal, o Exército, a Polícia Civil, Militar, para protegê-los. Nós não precisamos, não, meus amados irmãos. Nós estamos aqui cobertos, protegidos pelo sangue. Há sangue nos umbrais deste templo, há sangue sobre nós. Há sangue aqui. Nós estamos protegidos e podemos dizer bem alto: o sangue de Jesus me garante total proteção, aleluia. Mas não é somente proteção física, não, também espiritual. A Bíblia diz que aqueles que são do Senhor, e eu vou dizer, os que estão debaixo do sangue, o maligno não lhes toca. Satanás não respeita a vela branca, a vela preta, a vela amarela. Satanás não respeita o rosário, fita do Senhor do Bonfim, da Aparecida do Norte. Satanás não respeita a reza braba. Satanás não respeita figa de Guiné. Satanás não respeita Cosme Damião. Satanás não respeita Zé Pilintra, Tranca-Rua, Maria Mulambo, Preto Velho. Mas Satanás respeita o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, João diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Se você quiser ver uma pessoa pobre, de não ter um pão para dar num gato, faça macumba contra crente, faça despacho contra crente, contrate todos os macumbeiros, os feiticeiros do mundo todo para trabalhar contra crente, que não vai dar em nada. Quanto mais macumba, quanto mais trabalho, quanto mais feitiçaria, mais o crente prospera, porque ele está guardado pelo sangue do Cordeiro. O Senhor diz na sua palavra: Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Eita, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o sangue de Jesus nos garante esta bênção. Nós estamos protegidos. Quantos podem dar um brado de glória a Deus? Aleluia. Deus um dia nos deu uma casa em Campina Grande. Hoje eu moro em João Pessoa, aliás, há 8 anos. E nos deu uma casa, irmão. Uma casa que eu perguntei para Deus: Senhor, por que tu nos deste essa casa? Pastor Joel, senador, quis comprar essa casa e não comprou. Empresário rico quis comprar e não comprou. E o dono disse: eu só vendo ao pastor. E eu não tinha dinheiro para comprar essa casa, irmão. Não tinha dinheiro. Mas Deus disse: eu vou te dar. E quando Deus promete, irmão, você pode dormir tranquilo. Promessa de Deus não tem validade. É para todo o tempo. Os dias se passaram, irmão. E um dia, passando em frente daquela casa, o vigia me chamou e perguntou: o senhor comprou a casa? Eu disse: não. Por quê? Não, porque tiraram os móveis, eu acho que venderam a outra. Eu liguei para o corretor, sobrinho do dono daquela casa, e perguntei para ele. E ele vendeu a casa. Ele disse: olha, que eu saiba não, mas vou ligar para ele. Aí ligou para o tio disse: olha, eu só vendo o pastor. E aí eu criei coragem. E eu disse: eu compro, está comprada a casa. Comprei, irmãos. Estou abrindo aqui um parênteses. Quem sabe não. Alguém precisa ouvir essa palavra. Não tem esse negócio de quem sabe não. Alguém precisa dessa palavra. E eu sei que eu assumi um compromisso naquela época. Isso há mais de 20 anos. Eu itinerante, pastor Joel, sabe disso. Eu completei agora em fevereiro 49 anos de ministério, irmãos. Pela graça e misericórdia de Deus. E eu posso dizer assim: Deus cuida de mim. E eu comprei. Assumi um compromisso naquela época de R$3.000. Para um itinerante. Pessoa sem salário é muita coisa, irmão. Fechei o negócio, eu viajei para pregar em São Paulo, numa igreja do Ministério do Belém. Quem dirigia era Adilson Rossi. Lá, não, aquela outra. Da Sé, Praça da Sé.
Fui pregar lá e de lá fui para Brasília. E minha esposa fez a mudança e quando eu ligava para casa, dizia, meu filho, venha para você desfrutar dessa casa. E o diabo começou a me entristecer. E dizer para mim, talvez ele diga para você também. Já tem dito, você não vai pagar. Vão cancelar os compromissos que assumiram contigo e tu vais pagar com o quê? Ele vai tomar a casa, tu vais passar a maior vergonha da tua vida. E eu, na minha fraqueza, comecei a me preocupar. Quando chegou o dia de voltar para casa, em vez de eu estar voltando alegre, eu estava triste. Eu disse, como é que eu vou chegar em casa, minha esposa alegre, meus filhos alegres, e eu assim, com essa dívida tão grande, o que foi que eu fiz? Será que eu saí da tua vontade? Eu me precipitei. E viajei, peguei o avião em Brasília, que foi o último lugar que eu fiz o trabalho naqueles dias. Quando o avião pousou no Recife para eu fazer uma conexão para Campina Grande, a cabeça estava em tempo de explodir. Quanto mais perto eu estava de casa, mais triste eu ficava. Aí o avião pousou, as pessoas começaram a descer, e eu fiquei escorado numa poltrona, esperando o pessoal descer. Sem coragem de descer. Aí veio uma pessoa, um homem. Quer dizer, eu estou dizendo um homem agora. Vestido um terno azul lindo. Não era esse azul escuro, não. Bem claro. Os olhos verdes, irmão, nunca vi. Aliás, azuis, nunca vi iguais. E aquele homem veio afastando as pessoas, afastava um, afastava outro. Aí chegou junto de mim e me entregou um cartão. Eu peguei o cartão, nem olhei. Eu disse, deve ser algum vendedor, alguma propaganda. Eu estou endividado, o que é que eu quero mais comprar? Nem olhei o cartão, fiquei com ele na mão. Quando ele foi descendo do avião, e eu em pé, ele orou assim para mim e fez assim, ó. Aí quando ele desceu, eu digo, eu vou olhar quem é essa figura. Peguei o cartão, irmão, estava assim, ó. Não tinha nada, nome, endereço, telefone, nada. Aí aquela voz falou ao meu coração, vira o cartão. Quando eu virei, irmão, estava escrito à mão. Não foi batido em máquina de datilografia, não foi em computador, à mão, em letras vermelhas. Aleluia! Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e eu te digo, não temas que eu te ajude. Ei, show! Ei, chorabás! Aí o coração diz assim, é a casa, irmãos. Resumindo, eu paguei aquela casa como quem paga um sorvete. Antes do vencimento, eu gastava o dinheiro da conta do homem lá. Aleluia! E o diabo, velho, tem ódio quando o crente prospera. Se ele pudesse, nós estaríamos aqui com roupa rasgada. Você estaria aqui com a sandália, com as correias presas por um grampo. Lá fora não tinha nenhum carro, era só bicicleta. O guidão soldado, a cama de ar aparecendo. Mas ele não pode, ele não manda. Quem manda é Jesus. É Ele que está no controle de tudo. Jesus tem poder para quando Satanás dizer sim, ele dizer não. E quando o diabo dizer não, dizer sim. E aí o que aconteceu, irmão, era que de manhã amanhecia um despacho na porta daquela casa. Casarão bonito. 5 suítes, piscina semiolímpica, salão de festa, sauna. E eu perguntava, Jesus, por que tu me deste essa casa? Sabe o que ele respondia? Para quando passar aqui em frente e alguém olhar e dizer, isso aqui é de um servo do Senhor. Aqui é de um servo do Senhor fiel. Porque se você for fiel, meu irmão, oh, aleluia. O diabo tem ódio. Quer ver o crente puxando uma cachorrinha? Sabe por quê? Porque o diabo é tão pobre, escute isso, grave isso e fale isso. O diabo é tão pobre, irmão, que nem a chave do inferno ele tem. Toda pessoa que tem uma casa própria, mesmo alugada, tem a chave. Tem ou não tem? Você tem a chave. Tem a chave ou não tem? Tem. Mas o diabo nem a chave do inferno, para onde ele vai, ele tem. Porque Jesus Cristo disse... Jesus disse, eu tenho a chave da morte e do inferno. E aparecia aquele despacho ali em frente de cada... Quando é um dia minha esposa,
que é mais crente do que eu, Joel, 10 vezes mais do que eu. Pinga fogo, ela pinga fogo. Ela amanhece o dia cuspindo fogo e arrotando brasa. Um dia ela vai saindo, tinha 2 mulheres colocando despacho. Ei, o que vocês estão fazendo aí? Só foi dizer isso, ela disse, as mulheres deixaram o despacho e correram, ela saiu correndo atrás. O sangue de Jesus tem poder. Nunca mais apareceram. Nunca mais apareceram. Porque o sangue de Jesus, ele nos protege. Nos protege. Aleluia. Crente não precisa ir atrás de rezadeira. Não precisa ir atrás de cigana para ler sua mão, não. Uma cigana chegou para um colega meu e disse, você quer que eu leia a sua mão? Eu disse, para quê? Para eu dizer, desde o dia que você nasceu até o dia da sua morte. Aí ele disse, isso é fácil. Ele disse, como é fácil? Porque eu digo para você, da sua morte para lá. Aí a cigana olhou para ele e disse, mas como? Ele disse, se aceitar Jesus como Salvador, depois na morte vai para o céu. Se não aceitar, vai para o inferno. É assim, crente tem resposta para tudo, irmão. Crente não brinca com crente não. Crente tem resposta para tudo. Mas meu irmão, se alegre. Porque você está debaixo do sangue. Não tem olho gordo, não tem nada que impeça você ser abençoado, prosperar. Nada! Oh, aleluia! Mas deixa eu ir um pouco mais adiante, porque é culto de ceia. E o tiro está meio longo, mas eu vou já parar. Terceira bênção que o sangue de Jesus nos proporciona, irmão, é a bênção do resgate da nossa alma. Eu estava pensando nisso, irmãos, e me lembrei de uma criança. Aquela criança muito inteligente, ela tinha seus brinquedos, mas um dia ela pegou um toro de madeira, e daquele toro de madeira ela fez um barquinho que tornou-se o seu brinquedo predileto. Ele morava numa roça e atrás da sua casa tinha um córrego. Quando ele chegava da escola, ia brincar, pastor Joel, com aquele barquinho. Soltava lá em cima e vinha margeando aquele córrego, pegava o barquinho, aí ia lá de novo. E aí passava horas brincando. Um dia, ele não percebeu, a noite chegou. Soltou um barquinho lá, quando ele procurou na escuridão, não encontrou. A correnteza levou, ele voltou para casa triste, chorando. Os pais perguntaram o que foi, esse meu barquinho foi embora. A correnteza levou. E aquela criança foi ficando dias tristes. Um dia, seus pais foram ao centro da cidade, passando em frente a uma loja de brinquedos. Ele viu o barquinho lá na vitrine. Aí ele correu e disse a seus pais, meu barquinho está na vitrine ali. Levou os seus pais lá. Entrou na loja, procurou o dono, foi lá e disse, olha, aquele barquinho que está ali na vitrine é meu. Fui eu que fiz, olha aqui as marcas nas minhas mãos. Aí o dono da loja, muito frio, olhou para ele e disse, olha, eu não duvido que você fez, agora ele é meu. E se você quiser resgatá-lo, você tem que pagar o preço que está estipulado lá. Ele virou-se para os seus pais e perguntou, vocês têm o dinheiro? Não temos. Ele disse para o dono da loja, guarde que eu vim buscar meu barquinho. A partir daquele dia ele começou a juntar dinheiro, foi juntando, sacrificou merenda, mesada. Quando completou aquele valor, ele chamou os pais e com eles foi de novo à loja. Chegou lá e disse para o dono, eu vim buscar meu barquinho. Aí o dono disse, você trouxe o dinheiro? Trouxe. Ele abriu um cofrezinho, espalhou um monte de moeda em cima do balcão. O dono contou se está certo. Foi lá na vitrine, abriu a vitrine, pegou o barquinho, colocou nas mãos daquela criança. Ele arrancou a etiqueta com aquele preço. Pegou o barquinho, começou a apertar contra o coração. As lágrimas rolavam dos seus olhos. E ele gritava dentro da loja assim, barquinho, oh aleluia. Tu agora és meu 2 vezes, barquinho. Uma porque eu te fiz e a outra porque eu te resgatei, eu te comprei. Foi assim, Joel, foi assim, meu irmão, minha irmã, que Jesus fez com você, comigo, no dia em que nós aceitamos a Ele como Salvador. Ele arrebentou a vitrine de Satanás, quebrou as nossas algemas, nos pegou nos seus braços, apertou com o seu coração e disse, agora você é minha, agora você é meu 2 vezes. Uma porque eu te criei no ventre da tua mãe, e a outra porque eu te resgatei com o meu sangue.
Oh, rabachuides, aplauda o Senhor, glorifica o Senhor, exalta o Senhor, adora Ele. O apóstolo São Pedro escreve na primeira epístola, ele diz: não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa boa maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, com sangue como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Irmãos, a Bíblia é linda ou não é? A Bíblia é linda ou não é? Agora eu acho que todo crente tem aqueles textos que ele acha mais bonito, não é? Para mim, Apocalipse 5, irmãos, é tremendo. João disse: olhei, e vi um que estava sentado no trono, e tinha na sua mão um livro, selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. Aí João disse que passou um anjo forte, que não existe anjo anêmico, atrofiado. Não existe anjo naníqua. Um anjo forte que bradava: quem é digno de tomar o livro e abrir os seus selos? Aí João disse: eu olhei em cima no céu, embaixo na terra, debaixo da terra, ninguém foi digno nem sequer de olhar para o livro. Aí João disse: eu comecei a chorar. Aí veio um dos anciãos e disse: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, e o livro abrirá. Aí João disse: olhei, e eu vi um como cordeiro que havia sido morto. Ele estava sentado no meio do trono, cercado por 24 anciãos. Ai, xarabaço e 7 olhos em volta daquele trono, 7 Espíritos de Deus. Aí João disse: o cordeiro se levantou. E quando ele se levantou, os 24 anciãos, eles se dobraram diante do cordeiro. Tinha ele salvo em suas mãos, salvo de ouro, com incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: digno és, ó cordeiro. Ei, calabachuxa, digno és de abrir o livro, de tomar o livro, abrir os seus selos, porque tu foste morto, e com teu sangue tu compraste para Deus homens de todas as raças, tribos e línguas, e os constituíste reis e sacerdotes para Deus. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos resgatou. A nossa salvação não custou $1 bilhão, nem de libras esterlinas, nem de euro, nem de real, não. Custou sangue, 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 sangue. Somos redimidos, sim, diz o hino, pelo sangue carmesim, aleluia, aleluia. O sangue de Jesus nos transmite esse benefício, o resgate da nossa alma. Irmãos, todo dia, ainda hoje dentro do avião, eu vinha lá de Boston para cá agradecendo: Jesus, eu te agradeço, porque na batalha contra Satanás por minha alma, tu venceste pelo sangue. Satanás tentou destruir minha vida. Meus amados, se eu contar meu testemunho aqui no secreto, você vai dizer: esse homem é um defunto. Era para ser um defunto. Quem me conheceu no tempo que eu não era crente, diz: você era para estar preso ou ser morto há muito tempo. Meus amados irmãos, escapei de muitas vezes da morte. Alguém puxava uma revólver para mim, eu me atracava, peixeira, metia peixeira em mim, não pegava uma, porque Deus tinha um plano para a minha vida. E pelo sangue eu fui comprado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: sua salvação custou sangue, o sangue do cordeiro. Ai, por isso, escute o que eu vou dizer aqui. Se você não der um glória a Deus agora, você não está na carne, não, você está no osso. Aleluia. É calabachara, catarabachura. Eita, a maior inveja de Satanás que ele tem do crente, sabe qual é? Não é a casa que o crente mora. Ele pode morar numa cobertura a mais chique lá,
em Nova York com vista para o Central Park, lá em Hollywood. Não, mas o diabo não tem inveja disso não. A maior inveja de Satanás não é o carro que você possui não. Você pode possuir o carro mais chique, mais caro da América. Não é a roupa que você veste, pode ser de grife. Não é o sapato que você calça, não. Sabe qual é a maior inveja de Satanás que tem do crente? De você e de mim? É que quando ele olha para nós, ele vê aqui na nossa testa escrito: propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Diga: eu sou propriedade exclusiva do Senhor Jesus, comprado, resgatado pelo sangue lá da cruz. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eita, cara, baixo e desce. Mas eu vou terminar dizendo que a quarta bênção, o quarto benefício que o Senhor Jesus nos proporciona é o de entrar na cidade santa pelas portas. Irmãos, eu tenho visto, a primeira vez que eu vim nos Estados Unidos foi em 1989. São 27 anos, né? Ou 28? 28? 1989 para 2017. Por aí, 28, 27 anos, né? Todos os anos até hoje eu venho aqui. Todos os anos. Sem falhar. Às vezes mais de uma vez. Mas quando eu chego na imigração, meu irmão, as minhas pernas tremem. Será que vai dar certo? Será que vão entrar agora? Irmão, quando eles pegam aquele carimbo. Oh, aleluia. Quando eles pegam aquele carimbo e fazem assim no meu passaporte. Trá, eu digo: entrei. Entrei. Assim vai ser no céu. Quando for chegando, o anjo vai fazendo trá, 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 trá. Mas para quem vai fazer? Para quem tem a marca do sangue, irmãos. Aqui tem que ter o carimbo da imigração, lá no céu o sangue. É o sangue, é o sangue. No céu só entra lavado pelo sangue de Jesus. João disse que viu a multidão e perguntou: quem são estes? De onde é que eles vêm? E a resposta foi: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Irmãos, quando eu era menino, eu morava perto de um campo de futebol em Campina Grande. E eu gostei muito, eu ainda gosto. Quer dizer, não vou ser hipócrita. Ainda gosto, fui jogador profissional de futebol. E dos bons. Hoje eu posso dizer, porque agora se eu tivesse continuado, se eu tivesse para jogar no Sport do Recife, era considerado o melhor lateral esquerdo de todo o norte e nordeste do Brasil. O Flamengo mandou emissário para me contratar. Faltava um mês para terminar meu contrato com o Sport. Eu já tinha aceitado Jesus como Salvador. E quando o emissário do Flamengo chegou, eu disse: olha, eu trago uma proposta de recusar para você. E tem uma coisa: as portas da seleção brasileira estão abertas para você. O que é que você me diz? Eu digo: o senhor chegou tarde demais. Ele olhou para mim, era um húngaro. E ele disse: como eu cheguei tarde demais? Falta um mês para terminar teu contrato, eu estou te acompanhando. Você renovou com o Sport? Não. Assinou algum pré-contrato com outro time? Não. E por que eu cheguei tarde demais? Jesus chegou primeiro. Jesus nunca chega depois, irmão. Jesus nunca deu uma carreira de 1 metro no seu ministério. Nunca chegou atrasado em lugar nenhum. E quando eu era menino, às vezes tinha um jogo bom e eu queria ir. Minha mãe, né, porque meu pai morreu quando minha mãe estava grávida de mim. Ela foi mãe, foi pai, foi irmã, foi tudo. Está no céu. E ela não tinha dinheiro para me dar, para eu ir comprar o ingresso. Sabe o que eu fazia? Juntava com os outros meninos, vamos pular o muro. Pular o muro. Às vezes dava certo, às vezes, ó, o guarda pegava e saía assim, ó. Morto de vergonha. Mas lá eu não vou pular muro. Lá no céu, lá não se pula muro. Lá só se entra pela porta. Mas para isso é preciso ser a marca do sangue do Cordeiro na sua vida. Quem aqui tem essa marca, levante a mão. Oh, aleluia.
Meus irmãos, eu digo todo dia a Jesus, todo dia, não me canso de dizer: Jesus, eu te amo, Jesus. Tem crente que diz: eu sou apaixonado por Jesus. Nunca mais diga isso, minha irmã. Eu sou apaixonado por missões. Nunca mais diga isso, irmão. Sabe por quê? Paixão é uma coisa que dá e passa. A moça é apaixonada pelo moço, ou o moço é apaixonado pelo moço. Daqui a pouco acaba a paixão, ele casa com outro que não tem nada a ver. E tem uns aí que dizem: meu casamento acabou porque acabou o amor. Nunca existiu amor, irmão. Existiu paixão. Amor não acaba. Amor não acaba. Porque quando é tempo de namorado, aquela paixão, é como a história que eu gosto de umas coisas que eu gosto graça, e eu vou dizer uma também, vou imitar ele aqui. O casal do namorado vinha de noite, a lua bonita. Viu, Joel? Guarda essa para você contar. De repente ela olhou, disse: meu filho, que lua linda. Ele disse: você tem razão. Aí daqui a pouco veio uma nuvem escura, cobriu a lua. Aí ela disse: meu filho, a lua sumiu. Ele disse: é porque ela está com vergonha da sua beleza. Casaram-se. Com o tempo eles vêm, está a lua lá de novo, que a lua não sai de lá. Aí ela lembrou do tempo de namorar, disse: meu filho, olha como a lua está linda. Daqui a pouco uma nuvem negra veio, cobriu a lua. Se a lua sumiu, está vendo que vai chover assim a besta. É assim. Paixão. Daí passa, meu irmão. Amor, eu amo Jesus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, pelo que Ele fez na cruz do Calvário, por mim, por você. Levante a mão e dê um brado de glória a Deus. E tem uns que no tempo de namorado é pregado, feito esparadrapo, agarrado. Depois casa, vem os filhos, né? A mulher já não é mais aquela adolescente. Você está parecendo um botijão de gás. Você tem que ser como a irmã fulana. Tira o olho da irmã fulana. Elogia tua esposa. Se ela está com alguma coisa diferente, foi você que fez. Você é o causador. Nunca diga: eu sou apaixonado por Jesus. Mas diga: eu amo a Jesus. A Bíblia não diz que Deus se apaixonou por este mundo. A Bíblia diz que Deus amou, irmãos. Aleluia. 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 Que sangue, hein? Que sangue. Nós vamos daqui a pouco participar deste vinho, que simboliza o sangue. Jesus pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Nas veias da igreja, irmão, circula o sangue do Cordeiro. É por isso que a igreja é invencível. Porque o sangue garante vitória. O sangue garante vitória. Diz a Bíblia que houve batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o diabo, a antiga serpente e seus anjos. E foi o que houve. E eles venceram. Venceram por causa de quê? O sangue. O sangue. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é. Diga mesmo, diga alto para o diabo ouvir: você é mais do que vencedor. Não é pela sua capacidade, não é pela sua força, é pelo sangue, é pelo sangue, é pelo sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz do Calvário. Aleluia, adore, 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 adore. Chorabarra, oh, aleluia, aleluia.